Paz do Senhor Jesus, eu me chamo missionária Eliane Duarte e hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês, o meu testemunho. Há 12 anos atrás, eu passei por uma tempestade muito grande e perante todo esse período o Senhor provou que Ele é na minha vida. E tudo começou quando eu tive uma filha e essa filha ela veio prematura. E o Senhor recolheu ela com 21 dias de nascido. Logo depois, quando o Senhor recolheu ela, eu perdi uma casa num incêndio. Eu morava no mesmo lote que a minha tia e houve um acidente ocasional nessa casa e ela veio a pegar fogo. Só que não foi só a minha casa que pegou fogo, a da minha tia também. Minha tia estava no local, eu não estava. E ela foi retirada do local, só que ela não aguentou. No dia seguinte, ela veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo. E desde esse tempo, desse período, eu me revoltei. E eu comecei a não querer mais ir para a igreja. A minha vida começou a ser transformada de uma forma que eu não esperava. Tudo isso mexeu comigo, eu perdi tudo. Eu perdi a minha casa, eu perdi a minha filha. E eu achava que tinha perdido de tudo, mas ainda restava a minha saúde. E naquele momento, quando tudo isso aconteceu, a revolta veio e eu fui para o mundo, conheci o mundo, fiz tudo o que poderia estar ao meu alcance. Só que uma certa vez eu estava na minha casa deitada e eu senti um choque da cabeça para os pés. E naquele momento eu desmaiei e fui levada para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos me olharam, avaliaram e não encontraram. De fato, eles logo diagnosticaram um choque e uma descarga elétrica, como chamam eles. E naquele momento, eles me diagnosticaram com isso. E quando eu fui para o hospital, comecei a convulsionar bastante, muito mesmo. Só que o tempo foi se passando. E ali, eles passaram-se 6 meses e eu não retornava à minha vida. E nesse período, eu perdi a minha consciência, eu perdi muita coisa na minha vida nesse período todo. Eu já não era mais a mesma, eu já não ministrava como antes, sou ministrante, e eu já não ministrava como antes, eu já não era mais a mesma pessoa, as minhas forças tinham se acabado. E a minha mãe começou a lutar comigo na medicina, nos médicos. Todos os médicos que chegavam, os médicos diziam a mesma coisa. A gente não sabe o que ela tem. Não é para a gente não sabe o que ela tem. E era 14 medicação que eu tomava. E todo o período que eu passei, todo momento em que eu enfrentei, eu achava que aquele momento era o pior. Apesar de ter perdido uma filha. Só que veio um embalo muito grande. 4 anos depois de tudo isso acontecer, eu tive um relacionamento onde eu engravidei da minha filha, que hoje tem 7 anos. Só que quando eu engravidei da minha filha, os médicos logo me diagnosticaram, falando que eu não poderia ter ela, pelo fato da minha saúde ser muito arriscada. E eu passei 9 meses internada. E eu não conhecia mais ninguém. Chegou o dia de eu brincar de boneca. Eu já não sabia quem era minha mãe, quem era o meu pai. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia a minha família. E nesse período todo que eu fiquei dentro do hospital, a minha mãe sempre comigo, e os médicos chamaram a minha mãe e falaram: olha, não tem jeito, não tem como a gente fazer o parto dela aqui, porque a gente não tem estrutura para aguentar ela. E quando eu fui para o hospital, eu fui desenganada pela medicina. E eles não tinham um diagnóstico concreto. Só que naquele momento, quando eu voltei em si, eu gritei aos 4 cantos, eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der a minha filha, se o Senhor me der essa filha, eu prometo retornar à missão e fazer tudo o que tu colocar de novo na minha mão. E o Senhor me deu a minha filha. Eu entrei dentro da sala de cirurgia,
Os médicos nenhum acreditavam no meu retorno, dentro do regional em Redenção, lá no Pará. E quando eu entrei, as enfermeiras chorando muito. Quando eu saí, os médicos transbordando de chorar. E eu perguntei o porquê. E eles falaram para mim que é porque eles não acreditavam no meu retorno. Eles achavam que eu não poderia retornar. E eu tive a minha filha. Só que a história não acabou aí. Quando eu tive ela, os médicos acharam que ela ia ter muitas sequelas. E minha filha não tem sequela nenhuma. Minha filha nasceu perfeita, graças a Deus. E logo depois que eu tive ela, eu comecei novamente. Os quadros começaram a se avançar. Os médicos não entendiam o porquê. Quantas e quantas vezes eu fui internada um dia seguinte eu saía e eu iria ministrar. Diversas vezes eu saí do hospital, internada, e um dia logo eu já estava no púlpito ministrando ou fazendo alguma visita. Eu escutei muitas pessoas falando para mim, como você dá conta, como a senhora consegue. Eu já teria desistido. Mas eu sabia quem era que tinha me segurado quando ele me levou a primeira filha. Eu sabia quem tinha me dado a mão quando eu perdi a minha casa. Eu sabia para quem eu tinha feito a promessa. Confesso que, de fato, no decorrer de todo esse período, eu pensei em parar. Pensei em desistir. E em todo esse percurso, eu comecei a avançar novamente com muitas convulsões. Os médicos não entendiam, não encontravam. E eles pediram para minha mãe me tirar do estado do Pará e procurasse uma medicina mais avançada, porque eles não tinham uma resposta para o meu caso. E minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição para fazer isso. E ele disse, olha, essa menina ela é uma interrogação para a gente não tem muito o que fazer. E uma vez eu fui internada, eu me lembro que uma vez eu fui internada com uma pedra no rins, e eu tinha que fazer essa cirurgia. E eles tinham conseguido uma vaga na UTI, e eu já estava pronta para me ir para o regional, quando eles pediram para me fazer uma ultrassom. Quando na última ultrassom que eu fiz, o doutor olhou, tinha desaparecido a pedra. E o médico chamou as enfermeiras e disse, alguém acompanhou a Eliane? Elas disseram não. Ele disse, a pedra sumiu. Ele disse, Eliane, você tem certeza? Eu falei, não, doutor, eu não saí daqui. Ele disse, sua pedra desapareceu. Ele olhou para mim e disse assim, menina, tu é um milagre. É por isso que hoje eu sou conhecida como a menina do milagre. Não porque eu faço milagre, porque eu sou um milagre. E depois de tudo isso, todo esse percurso, várias medicações, eu estava nas 14 medicações tomando. E ainda assim, eu continuava, eu ministrava, eu andava. Fui criticada diversas vezes. Fui diversas vezes mal interpretada por sofrer de uma depressão muito profunda. Eu sofri muita perseguição por ter ansiedade. Eu sofri diversas vezes, por ser alguém que ministrar a palavra e ter isso, de fato, uma depressão, e ter que tomar esse tipo de medicamento. E eu confesso que eu sofri muito preconceito. E nesse período, isso me abalava. Só que eu venci isso. Eu não deixei que isso me abalasse. Eu olhei para frente e falei, olha, independente dele fazer, ele vai continuar sendo Deus na minha vida. E quando eu saí do estado do Pará, que eu vim para São Paulo, e depois de todo esse percurso, eu já tinha passado diversas vezes pelos médicos. O médico nunca me deu um diagnóstico, me despachando, dizendo, você está boa. Não. Eu continuo na mão da medicina, mas eu também estou na mão de Deus. E quando eu vim para São Paulo, depois de todo esse percurso, desenganada pela medicina novamente, quando veio o Covid, eu tive uma recaída muito forte. Eu comecei a perder peso, e eu não sabia o porquê. E a gente procurou diversas vezes, a gente procurou diversos hospitais. Foi quando eu fui para um hospital, e eles disseram para mim, eles encontraram, me deram muitos diagnósticos, mas nenhum diagnóstico continuou, nenhum diagnóstico foi avançado. Eu perdi 22 quilos. E o médico, um dia, eu me lembro, eu passei um ano
eu passei da minha vida sem conseguir comer quase nada. Tudo que eu comia, eu jogava para fora. Nada parava no meu estômago. E o médico, um dia, ele chamou meu esposo, e ele falou para o meu esposo: olha, a gente não tem mais como fazer nada para tua esposa. Não tem mais como a gente lutar por ela. É muito tempo. Eu já não tinha mais aonde, não tinha mais veia para pegar em mim. Os meus amigos que me acompanharam no hospital, que ficaram comigo no hospital, os meus pastores. Quantas e quantas vezes eles não acharam veia nos meus braços, pegaram na minha jangular, porque não tinha onde encontrar. E teve um dia que a minha mãe veio do Pará para cuidar de mim. Aquele dia eu pensei que o Senhor ia me levar. O que eu conseguia comer foi uma pera. E eu pedi para o meu esposo: me dá um pedaço de uma pera. Aquele dia minha mãe já estava aqui em São Paulo comigo. E ele rapou o pedaço dessa pera e me entregou. E eu disse para ele: se o Senhor me levar, cure da minha filha para mim. Aquele dia eu achei que o Senhor ia me levar de verdade. E eu fui internada no dia seguinte. Eu enfrentei 5 UTIs ano passado. E a minha última UTI foi agora, mês de fevereiro. Eu tive H. pylori. Eu fiz uma cirurgia. Os médicos nunca me deram esperança. E uma amiga minha que sempre está comigo, sempre dizia para mim: levanta a cabeça, tu não vai ficar assim. Mas era muita coisa, não era só o problema. As agulhas doíam, os medicamentos doíam, a medicina batia forte na minha porta. E eu precisava continuar levando o evangelho. E o dia que eu me senti mais... o dia que eu achei que eu não poderia fazer mais nada para Deus, foi o dia que eu perdi a estabilidade do meu corpo dentro da UTI. Nesse dia, eu já internada, na minha 5ª UTI, eu não consegui me mover. Eu perdi a estabilidade do corpo. Eu pedi para o Senhor: Senhor, não tira de mim a minha consciência. Porque há 12 anos atrás, uma vez eu perdi. E eu cheguei a brincar de boneca. Mas eu quero pedir para o Senhor: não me tira dessa vez. Deixa eu consciente. Não afasta de mim a tua presença. Eu falei: Deus, depois de tudo que eu passei, que tu me entregou a minha filha, eu me dediquei a minha vida, à missão. E eu não estava questionando a Deus e nem colocando Deus na parede. Mas eu queria uma resposta de Deus. E meu esposo foi chamado no hospital. Isso eu já tinha feito a cirurgia. Eu já tinha vencido a H. pylori. Era 45 dias fazendo o tratamento da H. pylori. E nesse período eu tinha feito a endoscopia, a H. pylori tinha sido constatada. E 5 dias depois o médico olhou para mim, fez novamente a endoscopia e ele não achou mais a H. pylori. Ele olhou: o que aconteceu? Eu disse: eu não sei. Ele disse: tem algo diferente em ti. Eu falei: eu sei, é a presença de Deus que é diferente. E eu venci a H. pylori. Deus sabia que eu não aguentava aquele tratamento, era muito forte. Deus sabia que eu não tinha mais estabilidade para segurar, para aguentar. E ele tirou a H. pylori de mim. Deus curou aquilo dentro de mim. E aquilo me deixou mais forte. Só que na minha 5ª UTI, quando eu perdi toda a estabilidade do meu corpo, que eu só movimentava a cabeça, eles fizeram um teste comigo com um copo de gelatina pequenininho, que era o que eu podia comer. Quando eles me entregaram na minha mão, eu disse: Deus, que eu não consegui pegar no momento. Ele chamou meu esposo e falou: olha, a gente vai fazer o teste com ela. Se ela não conseguir pegar, a gente vai entubar. A gente não tem uma resposta para a tua esposa. A gente não tem um diagnóstico concreto para ela. As convulsões são muito altas. A gente acha que esse hospital pode não
ter estrutura para ter ela, porque as convulsões são muito altas e a gente não sabe o porquê. Só que naquele dia eu conversei com Deus. Eu olhei para o céu e falei: Deus, durante todo esse percurso, toda vez que eu recebo alta, eu vou para os púlpitos ministrar a tua palavra, eu vou para as casas, na minha linha de oração eu estou sempre orando, eu nunca neguei o teu nome, mas hoje eu não estou te cobrando isso. Eu só quero pedir para o Senhor, me dá força mais uma vez, me tira daqui. Quando foi 11 e pouco da manhã, da madrugada, a enfermeira passou e ela fez um teste comigo. E eu consegui comer um pouquinho da gelatina. E naquele pouquinho que eu comi, ela ligou para o meu esposo e falou para ele que eu tinha dado uma melhorada. Só que eu ainda não conseguia voltar aos meus movimentos. Eu falei: Senhor, quando eu não consegui pegar o meu celular para orar pelo povo, eu falei: acabou. Acabou. Porque o que eu tinha na terra era fazer a tua missão. Agora nem isso eu consigo fazer mais. Eu pensei que tinha acabado. Mas não tinha acabado. Ainda tinha vida ali. Quem olhava o cenário, quem olhava aquele cenário por onde eu passei, não me dava vida. Toda pessoa que chegava perto de mim dizia: até quando você vai aguentar? Quantas e quantas pessoas olhou para mim e desacreditaram que eu poderia sair dali. Mas também inúmeras pessoas acreditaram que eu poderia sair dali. E depois desse diagnóstico que eu saí, tive uma alta, tive essa quinta alta. Novamente eu passei mal. Tive uma nova recaída. E essa recaída ela veio muito alta. As convulsões elas vieram muito alta. E os médicos nunca chegaram a um diagnóstico concreto. O porquê de tudo isso. Mesmo sabendo lá atrás da perca da minha casa, da perca da minha filha, de toda a trajetória. Mesmo sabendo de tudo isso, eles ainda, até hoje, eles ainda acham que tem alguma coisa que eles não descobriram. Eles trabalham em cima disso. Eu quero deixar bem claro para vocês. Eu não estou aqui contando que eu estou curada. Eu quero muito vir aqui um dia, em nome de Jesus, dizer que eu estou curada. Eu estou aqui hoje, ainda com o diagnóstico médico, dizendo: eu não sei o que ela tem. A medicina fala para mim que não sabe o que é. A medicina olha para mim e diz para mim que não sabe como é que eu sobrevivo. Só que Deus tirou 10 medicações minha. Hoje, eu tomo 5 medicações. E as medicações que eu tomo, para a medicina, não era nem para me andar. Não era nem para me falar. E eu levanto 7 horas da manhã, vou dormir meia-noite. Isso é coisa para Deus. Para a medicina, não era nem para me louvar, não era nem para me ministrar. E eu ministro. Para a medicina, não era para me cuidar da minha casa, e eu cuido da minha casa. Para a medicina, não era para me continuar, mas eu continuei. E nessa minha última UTI, o médico falou para o meu esposo: se ela perder mais 3 quilos, a gente não sabe mais o que fazer. Porque na UTI, a gente não tá conseguindo combater as crises convulsivas. Porque são muitas. É de alto grau, a gente não consegue conter. E era muito, eu fiquei muito topada, eles me toparam muito. As crises eram muito altas. E eles não me davam esperança nenhuma. E eu fui para o joelho. Deus levantou de fato um exército para orar por mim. Dentro do hospital, dentro de uma UTI, Deus levantou um exército para orar pela minha vida. E eu vim aqui hoje trazer esse testemunho para você. Dizer para você que, assim como eu, tem muitas pessoas que hoje vivem de milagre. Eu sou prova viva de que tem pessoas que ainda vivem de milagre. Hoje eu sou um milagre na terra. Eu recebi alta da UTI com o diagnóstico do médico dizendo: olha, a gente não dá muito tempo para ela. O médico disse para mim que não sabia quanto tempo eu ainda tinha. Porque qualquer hora eu poderia ter uma crise e não sobreviver à crise. E eu disse para o médico: doutor, enquanto eu estiver na mão de Deus, eu estou bem. E hoje eu estou aqui para te contar que eu superei tudo isso. Eu superei uma perca de uma filha. Eu superei minha casa pegar fogo. Eu superei a perca de um familiar. Eu superei a perca da minha saúde, porque eu não tenho saúde.
Eu sobrevivo em cima daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu quero dizer algo para a tua vida. Não deixe as tuas limitações te pararem. Porque em cima das minhas limitações, diversas vezes eu quis parar. Tem pessoas que talvez neste momento estão ouvindo esse testemunho e estão dizendo, eu não posso porque eu sou limitada a isso. Não deixe as tuas limitações te pararem. Porque se eu fosse olhar para as minhas limitações, eu nem saía de casa. As minhas limitações todos os dias fazem com que eu me levante e vá para o mundo ganhar alma para o Senhor. As minhas limitações todos os dias fazem com que eu me levante cada dia mais, olhe para o céu e digo, Senhor, eu sobrevivi. Eu sou um milagre. E hoje eu vim aqui te contar, te falar, que a minha história não foi só na UTI. A minha história não foi só ali. A minha história vem de 12 anos atrás. De tudo aquilo que eu perdi. Como eu falei no início do testemunho, eu perdi uma filha. Eu perdi uma casa no incêndio. Eu perdi tudo. Eu fiquei com a roupa do corpo. Eu só tinha a minha saúde. E essa foi embora. Só que eu tinha vida. E quanto à vida, há esperança. E quando eu resolvi viver, quando eu resolvi retomar a minha vida, o Senhor colocou algo ardente no meu coração. Sabe o que me mantém de pé todos os dias quando eu olho para o céu? Eu digo, Deus, o médico pode ter dito que talvez eu possa não amanhecer viva, mas a tua palavra diz ao meu coração que eu vou continuar marchando na terra. Sabe o que me faz levantar todos os dias? A promessa de Deus na minha vida. E hoje eu trago esse testemunho para ti edificar. Dizer para você que talvez você está desenganado pela medicina. Talvez alguém te dê um diagnóstico que você está vivendo algo que para você não tem mais jeito. E eu vim dizer para você que tem jeito sim. Não deixe o preconceito das pessoas te barrarem. Não deixe alguém olhar para ti e achar porque tu é evangelho, porque tu prega o evangelho, porque tu prega a palavra de Deus, que você não pode ter isso. Não deixe ninguém olhar para você e te menosprezar você por isso. Deus ele tem um poder para curar, mas nós somos seres humanos. E diversas vezes eu sofri isso. Por eu ser cristã, por eu ser missionária. Eu gritei muito isso. Por eu exercer o cargo missionário, por eu ministrar a palavra de Deus. Muitas vezes alguém me pergunta, e até hoje me perguntam, como pode a senhora orar pelas pessoas e não ser curada? E eu posso te dizer, eu posso não ter o diagnóstico do médico assinado embaixo, me liberando, mas eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que eu sou um milagre. Que esse testemunho possa edificar a sua vida. Que você possa sentir ele na sua vida. E antes de eu encerrar, eu quero deixar um versículo ao seu coração. Eu quero dizer para você que todo esse percurso da minha vida, a correria da minha mãe, diversas vezes a minha mãe, eu tive que usar a fralda descartável. Porque eu não tinha como me levantar da cama no início. Eu não conhecia ninguém. Só que uma vez dentro do hospital, eu me lembro que o médico ele entendeu que eu tinha uma chamada. Eles fizeram um quarto dentro do hospital para me orar pelas pessoas. Eu não podia ter alta dali, mas eles entenderam que eu tinha uma chamada. Quando alguém entende que você tem uma chamada, quando alguém entende que Deus tem um propósito na sua vida, ninguém vai te parar. E a primeira pessoa que tem que entender o propósito na sua vida é você mesmo. É você que tem que acreditar em você. Você sabe por que hoje eu estou de pé? Primeiramente, por Deus. Segundo, porque eu acredito no propósito que Deus colocou na minha vida. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Esse versículo, ele andou comigo e ele anda comigo todo esse percurso da minha vida, toda essa trajetória. Ele anda comigo e eu sempre falo, Salmo 23, é um versículo onde, é um salmo onde eu orei muito dentro da UTI, até mesmo fora. Ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Detai-me, faz verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Somente até aqui. Foi até aqui que o Senhor sempre colocou o meu coração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui para falar para ti que continuo na mão da medicina, mas eu continuo de pé. E eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus. Talvez alguém que vai ouvir esse testemunho vai dizer: nossa, mas eu achei que ela poderia contar que ela foi curada. Mas eu estou curada. Eu não tenho um diagnóstico me liberando. Só que eu estou curada, sabe de quê? Do medo. Eu estou curada do medo de enfrentar lá na frente. Eu posso não ter o diagnóstico do homem, mas eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Eu superei tudo isso. Eu passei por tudo isso. Eu enfrentei muitas vezes eles tendo que colocar agulha, tendo que pegar na minha jugular porque não achava mais veia. Quantas e quantas vezes eu chego de ministrações e quem tem que tirar o meu sapato é meu esposo, porque eu não dou conta às vezes. Quantas e quantas vezes isso acontece? Quantas vezes eu estou ministrando em algum lugar e eu tenho que sair correndo para casa porque em algum momento eu passo mal. Mas sabe quem me guarda? É o Senhor. E eu quero aqui aproveitar esse testemunho, eu quero agradecer a vida de cada um que se levantou para orar pela minha vida, que acompanhou a minha trajetória, que acompanha a minha trajetória. E eu quero dizer para você que se sente limitado hoje, que acha que você não dá conta, você está diante de alguém que vive de milagre. Eu sou um milagre. Você está diante de alguém que a medicina não dá esperança nenhuma. Você sabe o que é a medicina? Não dá esperança nenhuma. Você está diante de alguém que dormiu no chão porque perdeu uma casa no incêndio. Você está diante de alguém que o Senhor levou uma filha com 21 dias de nascida e eu gritava aos quatro ventos: devolve a minha filha. Mas não tinha mais jeito. Não tinha mais como. Você está diante de alguém que também não tem saúde, mas tem vida e tem promessa para continuar. Então hoje eu quero deixar esse testemunho para você. Hoje a minha filha tem 7 anos. Minha filha é uma bênção. Tem um esposo maravilhoso que cuida de mim. Tem a minha família. Tem os meus amigos que me acompanham, que me entendem. Eu sei que diversas vezes a gente gera uma bagunça na mente de algum ser humano. Como pode? Aí você pergunta para Deus: como pode? É só Ele que faz. E eu quero deixar esse testemunho para você. Você que se sente limitado, te levanta hoje. Você que acha que não pode, te levanta hoje. Você que diz: eu não posso por isso ou por aquilo, te levanta hoje. Chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você se colocar de pé. Isso não é só apenas um testemunho, isso também é uma palavra de fé para você se colocar de pé. Para você continuar a sua vida, para você continuar o projeto que Deus tem na tua vida. Deus não te chamou para você ficar parado, não. Ele não te chamou para você ficar deitado numa cama com depressão, não. Ele te chamou para você se levantar e continuar em meio às tuas debilitações. Você precisa se levantar. E sabe quem vai poder fazer isso por você? Só você mesmo. Ninguém, a não ser Deus, vai poder resolver. Quem tem que se levantar é você. É você que tem que se deixar ser ajudado. É você que tem que entender o propósito que Deus tem na sua vida. E eu quero encerrar esse testemunho hoje, dizendo para você que você está diante de uma pessoa que vive de milagre. Então, se você está ouvindo esse testemunho e está se limitando por alguma forma, de algum momento, se levante hoje. Eu sou um milagre. Eu quero agradecer. E eu creio que um dia eu voltarei aqui para contar para vocês que o médico me deu a carta, disse: está liberada, está curada. E se isso não acontecer, Ele vai continuar sendo Deus, porque quem cuida de mim e da minha casa é Deus. Que Deus em Cristo abençoe, em nome do Senhor Jesus.